Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Renan Mesquita, professor de Filosofia e Sociologia. Nós vamos falar aqui hoje nesse vídeo de um conteúdo de filosofia. Vamos falar de o conhecimento filosófico. Então, em alguns livros vocês vão encontrar aí o conhecimento filosófico ou o pensamento filosófico. Mas esse é um conteúdo que, quando cai nas provas, fala sobre as características do pensar filosófico. Quais são as características únicas do pensar filosófico e qual a diferença desse pensar para as outras ciências. Nesse conteúdo aqui eu separei alguns termos que normalmente são utilizados nas provas que abordam esse tema, né? Alguns termos bem específicos da filosofia. Então o conteúdo que a gente vai trabalhar nesse livro é o pensar racional e sistemático da filosofia, a ideia do pensar o todo ou pensar a realidade em sua inteireza, conhecer só pelo conhecer ou a expressão saber só pelo saber, o fato de que a filosofia se considera o mais alto grau do saber, a ideia de pensar o próprio pensar, o pensamento reflexivo e o pensamento crítico. Todas essas são expressões que falam da maneira como a filosofia aborda a realidade, o que é o pensamento filosófico. Então esse assunto ele será composto por mais de um vídeo, esse aqui é a primeira aula, né? Então vamos lá, as características do conhecimento filosófico. Conhecimento filosófico. Existe uma singularidade do pensamento filosófico? Então essa pergunta ela está questionando, será que existem características únicas à forma de pensar filosófica? Quais são as características do pensamento filosófico? A filosofia é simplesmente uma ciência como todas as outras ou ela tem características próprias? Então nós temos aqui uma tirinha, né, da Mafalda. Então a gente vê, né, ela faz toda uma preparação para sentar e pergunta para o pai o que é filosofia. Bota a mesinha com água lá para o pai, porque ela sabe que a resposta para essa pergunta leva tempo para ser respondida. Mas afinal, o que é a filosofia? Vejamos algumas características do pensar filosófico. Aqui eu só coloquei aquelas mesmas características que a gente já viu no começo do vídeo, né? Vamos para a primeira característica que a gente vai abordar aqui nessa aula, que é o pensamento racional e sistemático. O que quer eu dizer que a filosofia obedece a um pensamento racional e a filosofia obedece a um pensamento sistemático? Pensamento racional é um pensamento que obedece a argumentos racionais. É um pensamento que é rigoroso. Então, a filosofia, ela nunca responde algo, porque sim. Sempre há um porquê para as coisas. Mesmo que a filosofia não saiba o porquê, ela diz, eu não sei, mas há um porquê para as coisas. A gente, em filosofia, nunca responde as coisas por causa da autoridade de alguém, não. Se foi fulano que disse, não importa quem foi que disse, não importa quando foi dito, não importa se está num livro sagrado ou num livro amaldiçoado, tudo tem que ser analisado racionalmente. Então a filosofia segue argumentos racionais. Eu trouxe um exemplo aqui de argumento. Então as perguntas nunca são porque a resposta para as coisas nunca é porque sim, porque fulano disse ou porque está escrito em algum lugar. Então as coisas servem a um argumento, nunca afirmações soltas. Então, para a gente chegar a essa conclusão aqui, eu tive que passar por outras afirmações. Se todos os homens são mortais e Sócrates é um homem, logo Sócrates é mortal. Isso aqui é um exemplo bem simples do que é um argumento. Todas as conclusões que a filosofia deve afirmar devem ser baseadas em argumentos. E nunca porque a afirmação é sagrada ou por causa da autoridade que você tem medo ou que você respeita muito. Conhecimento sistemático. Um conhecimento sistemático é um que segue passos. Ela nunca é um conhecimento que foi revelado, ou é um conhecimento de alguém que você respeita muito. Então é um conhecimento sistemático, é um conhecimento que segue passos, que tem uma ordem, que tem um procedimento. Então algumas regras muito básicas para alguém que já estudou seriamente um assunto, a gente vai ver que quando a gente quer estudar um assunto que a gente não entende e a gente quer se debruçar e desvendar tudo que aquilo pode nos fornecer de informações, a gente separa esse conhecimento em partes simples.
a gente começa a entender as partes das mais fáceis antes de ir para as mais complicadas. A gente tem que ter uma ideia clara de todas as ideias e termos que estão naquele texto. A gente tenta confirmar cada uma das afirmações, a gente não aceita elas porque está num livro que a gente gosta ou que a gente respeita, e nós não nos deixamos levar por emoções ou tradições. Não todo mundo sempre disse isso, ou está escrito num lugar que eu respeito muito, a filosofia ignora tudo isso. A coisa é um argumento racional, é possível de se confirmar, é possível de se comprovar isso. Então, isso faz parte de um estudar filosófico. Se você ignorou algum desses passos, não usou argumentos, não estudou da maneira correta, não pode ser considerado um estudo científico ou filosófico. Pensar universal, pensar o todo. Por que dizemos que a filosofia pensa a totalidade das coisas? Porque afirmamos que a filosofia pensa a realidade em sua inteireza. São termos que é muito comum que nós vejamos nas provas que tocam no pensamento filosófico, né? A primeira ideia é que cada ciência estuda uma parte da realidade, ou seja, cada ciência tem um objeto de estudo. A biologia estuda a vida, a geografia estuda a terra, a matemática estuda os números e assim por diante. A química, os elementos químicos, a sociologia, a sociedade. Cada ciência estuda uma parte da realidade. Cada ciência tem um objeto de estudo. E a filosofia tem um objeto de estudo? Não. A filosofia estuda a realidade como um todo. A filosofia não olha as partes. A filosofia olha o todo. Cada ciência pensa uma parte da realidade. E a filosofia pensa a realidade em si. A filosofia tenta desvendar princípios, leis que regem a realidade em sua inteireza. A realidade como um todo, de uma vez só. Como é que a filosofia faz isso? Como é que a filosofia ignora todas as partes e tenta, através do pensamento, falar da realidade como um todo? Então, eu peguei algumas afirmações aqui que, apesar delas parecerem muito simples, elas não são simples. Então vamos lá. Tudo muda. Tudo está sujeito ao tempo. Nada do que conhecemos se manterá como conhecemos para o resto da eternidade. Nada é para sempre, ou seja, tem coisas que começam e tem coisas que terminam. As coisas não só mudam, como acabam e deixam de existir. Não é possível controlar as pessoas ou controlar as coisas. Ou seja, o mundo age por si só. Às vezes eu tenho algum poder sobre as coisas, mas eu nunca vou ter controle total sobre as pessoas ou sobre as coisas. Sempre vai haver o diferente. A diversidade é uma constante no universo. As coisas serão diferentes, por mais que eu lute e que eu me empenhe para que todas as coisas sejam do jeito que eu queira. Então você vê, essas são afirmações que não estão falando da minha saúde, ou da minha relação com a minha família, ou da minha relação com os meus amigos, ou com a matéria, porque essas afirmações elas falam de tudo isso que eu disse agora. E algumas pessoas podem até dizer, mas essas coisas não servem para nada, essas coisas todo mundo sabe. Mas se a gente parar para pensar em realidades como a ansiedade, como o medo, como a depressão ou até o suicídio, todas estas palavras que as pessoas têm dito que são o mal do século, todas essas palavras, elas são fruto da não aceitação da vida como ela é. Então, o que é ansiedade? Ansiedade é aquela pessoa que está preocupada com as coisas. Antes das coisas acontecerem, ela já está preocupada com o que não aconteceu ainda. O que é o medo? O medo é quando a pessoa perdeu
a esperança de que ela pode controlar as coisas ou de que o futuro pode ser melhor. Ela está constantemente esperando que algo ruim aconteça com ela. O que é a depressão? A depressão é um profundo sentimento de tristeza. A pessoa passa a não aceitar a realidade como ela julga que a realidade não a trata como ela deveria ser tratada. O que é o suicídio? O suicídio é quando a pessoa desiste de continuar vivendo. Por algum motivo a pessoa calculou os benefícios e os malefícios de viver e na cabeça dela chegou à conclusão que os malefícios superam os benefícios. Como ela está nos cálculos dela vivendo em prejuízo, ela prefere não viver. Tanto o medo, a ansiedade, a depressão e o suicídio são sentimentos que nascem dentro do ser humano por falta de aceitação de que as coisas mudam, de que nada é para sempre. Tem coisas na nossa vida que vão terminar, relacionamentos terminam, relacionamentos começam. Eu tenho relacionamentos, mas talvez eles não me satisfaçam como eu gostaria que ele me satisfazesse. Talvez eu não esteja satisfeito com o meu cabelo, com a cor da minha pele, com a minha condição física. Talvez eu não esteja satisfeito com os meus pais, a casa, o país ou o bairro onde eu moro. Todas essas coisas, eu não estou satisfeito com a minha sobrancelha, eu não estou satisfeito, eu gostaria de ser feliz como as pessoas que eu sigo no Instagram, eu gostaria de estar satisfeito na vida como as pessoas que eu sigo no Facebook, como os YouTubers. Então, a nossa realidade gera um conjunto de elementos que fazem com que a gente esteja comparando a nossa vida com a vida das outras pessoas. E aí nós não aceitamos, nós gostaríamos de poder controlar a vida e moldá-la à nossa satisfação, mas isso não é possível, porque a lei funciona a partir de certas regras que sempre existiram. Regras que as pessoas que estudam a vida, os grandes filósofos, há milênios vêm nos alertando sobre isso. E nós, no mundo capitalista de tecnologia, muitas vezes decidimos ignorar as informações que nos ensinam a viver a vida para buscar conhecimentos que são afastados da vida, as tecnologias, as coisas materiais, tentar passar o dia na academia para ficar mais forte, passar o dia vendo vídeos para se maquiar, para ser mais reconhecido, para ser mais elogiado, e nós acabamos esquecendo que as coisas mudam. Nós não teremos a mesma saúde, a mesma beleza para sempre. Nada é para sempre. Nós perderemos um namorado ou uma namorada porque os relacionamentos acabam. Nós perderemos os nossos pais porque um dia os nossos pais vamos morrer. Nós perderemos uma condição financeira que talvez venhamos a ter no futuro e teremos que nos adaptar a uma nova realidade. Toda falta de adaptação é porque a pessoa não aprendeu conceitos simples da vida que a filosofia vem afirmando há muito tempo, porque nós decidimos escolher outras formas de conhecimento, e aí a vida nos pega de surpresa e nós caímos em condições de preocupação com o futuro, porque eu tenho medo do que pode acontecer, tristeza por não aceitação da vida, ou o próprio suicídio, que é a pessoa que desistiu de viver porque ela não conseguiu internalizar a regra da vida, apesar de essas regras estarem diante da gente há milênios. Filósofos, psicólogos, sociólogos, os pensadores das diversas religiões nos alertam para que nós desenvolvamos uma consciência, não só uma aquisição de informação, mas uma consciência do que é a vida como ela é. Então, apesar de parecerem conhecimentos óbvios, não são conhecimentos óbvios. Parece que o tempo passa e com o passar do tempo e com o adquirir de tecnologia, o homem passa a esquecer o que já vem sendo dito há muito tempo. Por isso que algumas pessoas acreditam que a filosofia está ultrapassada, mas não, a filosofia só ganha cada vez mais importância, se torna cada vez mais necessária. Conhecer só por conhecer. O que significa o saber só pelo saber? A filosofia questiona coisas que são tão distantes da vida prática, da vida material do ser humano, que elas estão no limite do que é possível conhecer ou não. Estas coisas são conhecidas como as causas primeiras ou princípios da realidade. Então, será que Deus existe?
É possível confirmar a existência de Deus? Não, não é possível confirmar por provas, dentro do que a gente entende como provas científicas, a existência de Deus, mas também não é possível comprovar a não existência de Deus. Não é possível de maneira objetiva determinar a existência ou não de Deus. Existem leis morais que julgam os comportamentos das pessoas. Será que quando eu faço uma coisa eu adquiro karma positivo e quando eu faço uma coisa ruim eu adquiro karma negativo? Será que as minhas atitudes atraem coisas proporcionais à qualidade das coisas que eu faço? Existe um sentido para a vida ou existe um destino? Existe um propósito do existir? Existe uma ordem natural no mundo ou as coisas são aleatórias? Existe caos ou existe ordem no universo? As coisas estão acontecendo por uma ordem pré-definida por uma inteligência ou por uma força cósmica? Existe mais ordem ou caos no universo? Existe um princípio ou um fim de tudo? Existe um jeito certo de viver? Essas perguntas têm uma resposta? Elas são questionadas e requestionadas desde o começo dos tempos. Desde que o homem começou a refletir filosoficamente, buscando uma resposta racional para as coisas, essas perguntas são colocadas há milênios atrás, em diversas culturas, não só na grega. E encontramos uma resposta para elas hoje? Não. Existem respostas diferentes. Nunca existe uma unanimidade com relação a essas respostas. Os filósofos sempre surgem, que são as pessoas que questionam, mas nunca alguém veio com uma resposta tão bem organizada que ela pudesse se tornar unânime, que ela pudesse se tornar uma resposta definitiva. Então a gente questiona, será que vale a pena continuar fazendo essas perguntas que não têm uma resposta, que talvez nunca tenham uma resposta, por serem perguntas que nós admitimos que não terão uma resposta objetiva enquanto estivermos numa condição humana? Então nós podemos dizer que ela é um saber só pelo saber. O filósofo ele não questiona o fato, não questiona a importância ou não de questionar essas perguntas. Ele vai sim questionar, debater e falar sobre esses questionamentos até eles se esgotarem ou não, porque o filósofo ele vive desse saber. Então o filósofo muitas vezes ele busca um saber pelo saber, um saber de uma pergunta que não tem resposta, ou uma pergunta que questionar e requestionar ela talvez não traga nenhum benefício para mim, porque, vejamos, Deus existe? Então, nós vamos ter pessoas que acreditam em Deus e são verdadeiros santos, mas tem pessoas que acreditam em Deus e são verdadeiros canalhas. Então, será que a resposta dessa pergunta traz uma mudança para a vida das pessoas? Tem pessoas que acreditam em karma, que acreditam que a atitude delas vai trazer, se a atitude for boa, vai trazer coisas boas, e se for ruim, vai trazer coisas ruins. E existem pessoas que acreditam nisso e são boas pessoas, e tem pessoas que acreditam nisso e que são más pessoas. Então são perguntas e respostas que por si só não têm uma utilidade prática. É por isso que a filosofia caminha no campo do saber só pelo saber. Às vezes é um conhecimento que o filósofo simplesmente quer ter por amor ao conhecimento, por curiosidade ou às vezes simplesmente por sede de saber. É um conhecimento só pelo saber. O filósofo sim vai sempre questionar essas perguntas. Por que às vezes nós dizemos que a filosofia é o mais alto grau do conhecimento, o mais alto grau do saber? Por causa dessas duas coisas. Tanto essas perguntas que não têm respostas, quanto estas afirmações, tudo muda, nada é para sempre, essas perguntas estão extremamente afastadas do mundo prático. O que é o mundo prático? O mundo prático é o mundo da química, que faz elementos químicos, que produz o meu shampoo, que produz o meu remédio, que produz o inseticida que mata ali a barata. Esses conhecimentos, o sapateiro que faz o sapato que todo mundo usa. Então, quanto mais perto da realidade material, mais o conhecimento tem uma utilidade prática. Quanto mais distante da realidade material, menos esse conhecimento vai ter uma utilidade prática, mas
mais com propriedade este conhecimento vai falar da vida. Então, se você pegar uma forma de conhecimento, como por exemplo a marcenaria estuda como construir móveis. Então, é um conhecimento que não fala da vida. Você não vai se tornar uma pessoa melhor ou pior, ou vai aceitar mais ou menos a realidade sendo um marceneiro. Ou seja, é um conhecimento que não fala da vida, mas é extremamente prático, extremamente útil. A filosofia é o oposto. Ela está totalmente longe das utilidades práticas, ou seja, com a filosofia você não constrói nada, ela não serve para nada, mas a filosofia fala mais da vida do que qualquer outra das ciências, do que qualquer outra forma de conhecer. Por isso a filosofia é conhecida como o mais alto, o mais distante, o mais absoluto grau de conhecimento, porque é aquele que está totalmente distante das utilidades práticas, mas é o que com mais propriedade fala do que é a vida humana, o que é condição de ser humano. Pensar o próprio pensar. Como a filosofia questiona o que é Deus, será que existe um sentido para a vida? Tenta desvendar princípios que falam da vida. Tudo muda, nada é para sempre. Então a filosofia fala de conhecimentos que são muito difíceis de chegar a uma resposta absoluta. São conhecimentos que ou a mente humana não tem resposta, ou a mente humana vai ter que ser utilizada no seu limite para tentar adquirir uma resposta. Então, um dos ramos da filosofia é epistemologia. O que é epistemologia? É pensar o próprio pensar. É tentar desvendar o que é o conhecimento humano. Que tipos de conhecimentos estão acessíveis à razão humana? Se a razão humana não pode resolver alguma questão, então qual outra propriedade da mente é capaz de resolver essas questões? Será que a intuição? Será que a imaginação? Será que a memória? Será que a fé? Qual capacidade do pensar humano, da inteligência humana, pode perscrutar dentro desses campos tão diáfanos e tão distantes da vida prática? Então a filosofia ela tem que fazer esse pensamento de questionar o que é o pensar, o que é a inteligência humana. Pensamento reflexivo. Então basta a gente fazer uma analogia com o espelho. O que é o espelho? O espelho, a imagem vai e volta. O espelho reflete. O que é o pensamento reflexivo? O pensamento reflexivo é quando o filósofo, alguém que quer resolver um problema, ele pensa e repensa várias vezes, incansavelmente, o mesmo problema. Você vê, por exemplo, um animal. Você nunca vai ver um animal meditando. Por quê? O animal ele reage às ações. Acontece algo e ele age. Nós não reagimos, nós refletimos. Um conhecimento que talvez não esteja bem claro na minha cabeça, eu tenho que, às vezes, pensá-lo e repensá-lo. Eu fico meditando, eu fico pensando, eu fico num estado de pensativo, de meditação. Às vezes, para se elaborar ou para se chegar a respostas, ou ao limite do que é possível responder dessas questões tão complicadas da filosofia, o ser humano ele precisa entrar num estado reflexivo. O estado do filósofo, que é aquele que abandona as coisas do mundo por um pequeno espaço de tempo, ele esquece de tudo que está acontecendo para mergulhar nos próprios questionamentos. E aí dentro dele, através de uma reflexão interna, ele pensa e repensa aqueles problemas de forma incansável. É daí que vem a humildade filosófica. O que é a humildade filosófica? O filósofo ele sabe que quanto mais ele estuda, mais ele sabe que ele não sabe. Então ele nunca se coloca de forma arrogante diante das pessoas. Já que alguns questionamentos filosóficos não têm resposta, então o filósofo ele se preocupa mais com a pergunta do que com as respostas. Porque a pergunta é o maior estímulo a trazer respostas. Então o filósofo ele pergunta e pergunta mais do que ele está interessado em dar e dar respostas. Aquele que acha que tem respostas para tudo, ele acha que não tem mais nada a aprender, então ele para de refletir. Aquele que parou de refletir já não está mais dentro do âmbito do pensamento filosófico. Então o filósofo ele admite que não tem conhecimento suficiente e por mais que ele saiba de algo, ele vai continuar procurando esses conhecimentos
para o resto da vida, porque esses conhecimentos às vezes estão além do limite do entender humano. Pensamento crítico. O que é um pensamento crítico? Pensamento crítico é aquela forma de pensamento que tenta encontrar erros e contradições nas afirmações das coisas. A filosofia é um pensamento destrutivo, porque a filosofia surgiu para derrubar o dogma dos mitos. O mito foi a primeira forma de criar conhecimentos, e aí surge a filosofia como forma de destruir as afirmações dogmáticas dos mitos. A segunda etapa da filosofia foi destruir os preconceitos e as discriminações do senso comum. Então, o que é o senso crítico? Senso crítico é você saber analisar as coisas através de argumentos racionais, sem se deixar levar por erros e contradições. O senso crítico é oposto ao senso comum. O que é o senso comum? O senso comum é aquele tipo de conhecimento que a maioria das pessoas aceita só como uma opinião. Alguém disse para elas e elas aceitaram aquilo. A filosofia trabalha a partir da ideia do senso crítico, ou seja, ela busca contradição e erro nas afirmações populares das pessoas simples ou afirmações de pessoas que decidiram aceitar coisas sem estudar ou sem comprovar antes. O senso comum é o senso popular, é aqueles conhecimentos que a maioria da população aceita sem questionar. Existe uma utilidade no senso comum, porque através dessas afirmações simples, às vezes o próprio povo aprende e é levado a questionar sobre coisas da vida. Mas para um filósofo que está em busca de a verdade, o senso comum é sempre um conhecimento parcial e composto de opinião. O senso crítico é composto de raciocínios, o senso comum é composto de opiniões. Opiniões são afirmações não confirmadas. Então nós temos aqui uma charge que já caiu na prova da PUC, que é a Universidade Católica ali do Paraná, né? Vê que interessante essa charge. Para quem ficar aí fora, aqui dentro é tão mais quentinho o senso comum. O senso comum é uma afirmação que você não precisa pensar e que ela é um conhecimento, entre aspas, confortável, porque alguém te deu ali um conhecimento simples e que não te ajuda a pensar. Uma outra charge muito interessante que eu achei aqui é essa daqui. Vê só, pensamento crítico e pensamento comum. Vê só como uma pessoa do pensamento comum, todos os livros que ela leu só é de uma cor. Então é comum que o senso comum seja de alguém estudado, mas que só estudou um viés, uma visão do assunto. E o senso crítico tem livros diferentes, porque o senso crítico só é possível de se desenvolver quando você aceita debater com posicionamentos diferentes. O choque das ideias nos ajuda a desenvolver novas teses. Então é isso, minha gente. Tentei aqui terminar, foi um resumo, mas é isso. Falamos de várias características do pensar filosófico. Se vocês têm alguma dúvida, vocês podem ver aí o vídeo. Eu vou disponibilizar o material escrito, que tem mais conteúdo do que a gente foi visto aqui no vídeo. E qualquer dúvida é só falar comigo. A gente se vê na próxima.